Bom, pessoal, bom dia. Obrigado pela vinda de todos aqui. Aqui está mais quentinho que lá fora, né? Vamos usar o nosso calor humano aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela vinda de todas vocês. A exemplo do que nós fizemos há 2 anos atrás, acho que algumas estavam aqui presentes também, quando o Mark e o colega dele, Doug, deram uma palestra, não nesse local aqui, mas no outro auditório, sobre Endozyme BioClean e sistema ATP de validação de limpeza. E esse ano temos essa honra de poder trazê-los aqui de novo para uma palestra que eu acredito que será de grande utilidade. Vocês vão aproveitar bastante e no final dela nós abriremos para perguntas. 2 assistentes estarão ao lado, de cada lado das cadeiras, com os microfones para que vocês façam as devidas perguntas. Bom, o Mark Eskener, que está aqui do meu lado, ele é químico-chefe e vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Ruhoff Corporation. Então, ele entende do que ele vai falar. Os assuntos que serão hoje aqui cobertos são assuntos bastante atuais e que também são de grande interesse da Ruhoff. Hoje o Brasil lidera o que diz respeito a normatizações, sem dúvida nenhuma, sobre detergente enzimático. É inédito no mundo o que a RDC 55 fez e importantíssimo o que a Anvisa realizou. A RDC 15, a RDC 6, e isso, a nível mundial, é inédito. Tá? Isso também será abordado pelo Mark. Também, da Ruhoff Corporation, nós temos aqui também o Sr. Frank Bass, que é presidente e fundador, um dos fundadores da Ruhoff. Há 37 anos inovou no mercado mundial a utilização de detergente enzimático na área médica hospitalar. Estamos também aqui com a presença do Sr. José Obregon, da Ruhoff Corporation também, diretor internacional da companhia. Bem, vamos passar ao que nos trouxe aqui, que é a palestra do Sr. Mark Eskener. E logo depois, então, quando ele encerrar, nós passaremos para as perguntas. Oops. Good afternoon, hello, and welcome to SOBEC. My name is Mark Eskener. I'm Vice President of Research and Development at Ruhoff. I've been working there for the past 16 years. I've had many opportunities to go into hospitals, to see the processes, to see if they're following the standards for reprocessing instruments. And from my visits, I was able to better gauge how to avaliar muito bem como é que nós devemos formular detergentes que funcionem de maneira ótima, mesmo nas piores condições. E já tive no Brasil, anteriormente, em 2011, fiz uma apresentação a respeito do BioClean, da Ruhoff, que é um detergente enzimático de pH neutro, que foi desenvolvido especificamente para a remoção de biofilme do interior de endoscópios. Falar um pouco sobre mim, para começar. Eu moro em Nova York, nasci lá, vivi lá a vida inteira, tenho filhos, e a última vez que eu vim a São Paulo, Juarez e eu visitamos o Pacaembu, estádio do Pacaembu, e eu chutei a gol, consegui gol, 65 km/h foi meu chute, e o meu filho, que é torcedor da equipe brasileira, ficou muito orgulhoso de mim. Então eu falei, olha, eu espero que da próxima vez em São Paulo eu consiga chutar mais rápido. E eu estive treinando para isso. Aqui vocês veem os fundadores da empresa, o Frank Bass, que está aqui conosco hoje, inclusive, e o Bernard Eskener, que é meu pai também, meu mentor. E trabalhamos
em conjunto. Ele desenvolveu os produtos em 76, originalmente, e quando eu comecei a trabalhar na empresa, meu desafio foi melhorar o que já tinha sido feito e visitar, fazer visitas em campo, conhecer hospitais e profissionais como os senhores aqui para ter inspiração em melhorar os produtos. Aqui também nesse slide, nós vemos que nós distribuímos em 48 países no mundo todo, e eu já tive a ocasião de fazer o processo de registro nesses países todos. Então, estou bem ciente das normatizações em diferentes lugares, o que é exigido em termos de instrumentação e detergentes. No começo, nós tínhamos um único produto enzimático em pó, chamava Protozyme. E à medida que os desafios da higienização ficaram mais bem definidos, nós fomos melhorando os nossos produtos e desenvolvendo novos. Hoje, fabricamos produtos, além dos enzimáticos, fazemos produtos como esponjas, escovas, sprays preparatórios e também equipamento de validação de limpeza como o sistema ATP e o Clean Check Complete. Todos os dias vocês têm desafios para superar, queremos ajudá-los nesse sentido. Por isso estou aqui hoje para falar sobre os desafios associados a detergentes enzimáticos, o processo de registro, qualificação dos detergentes enzimáticos e também questões relacionadas à verificação de limpeza. Então, quando vocês chegaram aqui hoje, vocês ganharam uma lente de aumento. Talvez vocês estejam se perguntando por que nós damos esse brinde. Bom, o motivo é para relembrá-los a olhar mais de perto os seus desafios relacionados à limpeza, especialmente com relação à RDC 55, a nova norma para registro de detergentes enzimáticos da Anvisa. Mas também devemos olhar mais de perto o que define um bom detergente enzimático bem eficaz e como é possível verificar o processo de limpeza. O Brasil é o primeiro país no mundo a desenvolver e aplicar uma norma para detergentes enzimáticos. E como eu já disse, eu já passei por mais de 40 processos de registro no mundo e é a primeira vez na vida que eu vejo normas e critérios específicos para esses detergentes. Eu acho que isso é fantástico. Acho que o Brasil vai entrar no mapa, na história, por essa iniciativa. Eu acho que outros países vão seguir o que vocês estão fazendo. Então, parabéns para o Brasil por essa iniciativa. E há um motivo muito bom para o Brasil ter feito isso. O motivo para a regulamentação desses detergentes enzimáticos é até um motivo específico. E o motivo são o aumento nas infecções adquiridas em hospitais. À medida que as pessoas vão envelhecendo no mundo, nós vemos cada vez mais procedimentos cirúrgicos sendo realizados e à medida que isso vai acontecendo, há uma necessidade cada vez maior do reprocessamento de instrumentos que têm que ser reutilizados o mais rapidamente possível. Isso tem um potencial de grande risco para o próximo paciente que vai usar o mesmo instrumento. Então, fazer com que o instrumento possa ser reutilizado pelo médico não é tão fácil. Endoscópios, por exemplo, são de difícil limpeza. Você tem água, ar, a biópsia, os canais para os fios guia, são todos canais que precisam ser higienizados. E há tantos diferentes tipos de endoscópios e temos que saber limpar cada um deles corretamente. Isso é um grande desafio nos Estados Unidos. O problema é a falta de certificação, a falta de normatização. Os técnicos que fazem a limpeza desses dispositivos não são certificados. E quando se criam normas como a RDC 55, nós temos também a exigência de padrões mais altos de reprocessamento. Mas eu não quero falar sobre endoscópios. Há milhares de tipos de instrumentos, alguns mais, outros menos complexos. Cada um tem as suas exigências específicas para a limpeza. E o fabricante do dispositivo precisa desenvolver instruções corretas para o uso e reprocessamento de seus instrumentos. Então, é necessária uma colaboração entre os fabricantes dos dispositivos, o pessoal da sua equipe,
e todo mundo que desenvolve acessórios para o reprocessamento de dispositivo, como é o caso, por exemplo, dos fabricantes de detergentes enzimáticos. Mal posso enfatizar a importância da limpeza correta. O Frank Bass, o nosso presidente, definiu isso muito bem já em 1976. É possível limpar sem desinfetar, mas é impossível desinfetar sem limpar. Então, se o instrumento não foi completamente limpo, não foi bem higienizado, não foi desmontado, é muito difícil limpá-lo. Se não limpar efetivamente, é impossível desinfetar ou esterilizar. Então, é fundamental fazer uma limpeza correta do instrumento. Queria agradecer o Frank por ter dito aquilo, porque esse é um lema que foi adotado por muitos centros de esterilização nos Estados Unidos e se tornou a filosofia também de muitas diretrizes regulatórias que eu já vi nos processos de registro no mundo todo. O que a gente vê aqui, essa foto dessa mulher arrancando os cabelos. O motivo pelo qual ela está arrancando os cabelos aqui, como membro do Departamento Central de Esterilização, há tantos obstáculos, é tão difícil fazer o seu trabalho corretamente. E é normal ficar frustrado, confuso, até se sentir que as suas necessidades não estão sendo levadas em consideração, porque, claro, você lida com a administração do hospital, seu orçamento, você tem que lidar com os médicos, a necessidade de utilização dos instrumentos, os médicos que criticam, às vezes, negativamente o processo de limpeza. A instrumentação é cada vez mais complexa, com exigências de limpeza muito complexas, que pode levar muito tempo, há diferentes tipos de sujidade, como biofilme, bioburden. Você precisa saber como remover essas sujidades dos instrumentos. E há também os gerentes de materiais que fazem a compra dos detergentes enzimáticos e são pessoas que nem sempre se dão conta de quais são os problemas que vocês enfrentam. Fazem uma seleção dos produtos com base em preço só. Ou o que tem mais a ver com a programação, ou fazem um pacote de produtos. Então é importante também que todos esses componentes aqui, todas essas pessoas entendam bem o que você tenta fazer no seu trabalho, em última análise, para diminuir a incidência de iras. A RDC 55 é uma nova norma, um novo processo de registro para o Brasil para a aceitação e o uso de detergentes enzimáticos que sejam utilizados exclusivamente no setor de assistência médica. E é só para detergentes enzimáticos que sejam utilizados, então, na limpeza de equipamento cirúrgico. Quais são os principais pontos, então, da RDC 55? A RDC 55 dá uma lista de definições, por exemplo, o que é um detergente enzimático para limpeza de dispositivos médicos, as instruções do uso, exigências de rotulagem, e também a norma descreve o que são enzimas e o que é atividade enzimática. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas são definições que dão uma estrutura básica a respeito das exigências a serem atendidas. Há capítulos sobre características gerais, exigências técnicas que cobrem áreas a respeito do uso pretendido dos dispositivos médicos e o fato de que o produto tem que ter, no mínimo, uma enzima, a saber, uma protease para hidrolisar as proteínas ou as ligações peptídicas associadas às sujidades proteináceas. E o produto não pode ser prejudicial ao ambiente, nem ao paciente, nem ao profissional de saúde. Por fim, a enzima no detergente deve ser estável durante toda a vida de prateleira do produto. Então, basicamente, a enzima precisa estar estável não só na forma concentrada, mas também na forma diluída, seja qual for essa diluição. É necessário que exista atividade enzimática naquela diluição mínima até o fim da validade do produto. Para mim, o que é importante nessa regulamentação é importante justamente desse teste de atividade enzimática mínima. A RDC 55 exige que isso seja determinado por um laboratório governamental designado pelo governo, que seja independente, que vai determinar qual que é a diluição em uso do detergente ao fim do período de validade. E essa atividade enzimática precisa estar no rótulo. Então, você pode ler que o produto ali atende à regulação RDC 55 da Anvisa. Isso tem que estar
no rótulo do produto. Aqui nesse slide eu queria mostrar que é importante saber que a atividade enzimática em si não é sinônimo de desempenho do produto. Na RDC 55 é importante demonstrar a atividade enzimática ao longo da validade do produto, porque as enzimas são o que de fato funcionam no produto, mas para que elas funcionem, elas precisam penetrar a sujidade. E há outros tipos de produtos químicos que fazem parte do detergente, como tensoativos ou surfactantes, existem para decompor a sujidade no dispositivo médico. Como podem ver aqui, a atividade enzimática, de acordo com 2 laboratórios diferentes no Brasil, ambos laboratórios certificados pela Anvisa, o mesmo produto, o mesmo lote, e os valores são significativamente diferentes. A metodologia de teste é a mesma em ambos os testes, é aquela definida pela RDC 55. Aqui, laboratório número 1, atividade de protease, amilase. 2, protease, amilase. Atividade desses tipos de enzima. Aqui, o mesmo lote do produto. Aqui, o primeiro laboratório e o segundo. Vocês veem a concentração do laboratório 1 é o dobro do laboratório 2. Na atividade da amilase, o laboratório 1 deu 0,03 de atividade, em comparação 0,43 aqui. Vocês devem estar se perguntando, o que isso significa para mim? Por que isso importa? Importa porque, uma vez mais, eu queria destacar aqui que a ciência não é perfeita. É uma análise, esse método é mais qualitativo do que quantitativo. O que é importante aqui é que a atividade enzimática pode ser determinada, mas esses números não são suficientes. Você não pode simplesmente pegar 2 produtos e falar assim, esse aqui tem atividade enzimática maior, portanto é melhor, e esse é o único, então, critério de seleção que eu vou analisar para escolher um detergente. O nosso produto pode ter mais atividade enzimática que o concorrente, ou o concorrente pode ter uma atividade enzimática maior, mas não faz tanta diferença, porque, em última análise, você tem que ver a eficácia do produto. E, como eu falei, a atividade enzimática não é sinônimo de eficácia. Eu não quero dizer que a RDC 50